Olá, bom dia. Muito bom dia. Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor. Todo o tempo o Senhor é bom. Hoje nós vamos continuar falando sobre a espera do milagre. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Bom dia, Mateus, Maria Helena, Yasmin, Jaqueline. Sejam bem-vindos. Sextou com a palavra de Deus. Toda sexta-feira convido a você a estar aqui comigo, ouvindo a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Deixa eu colocar o tema aqui na live. Já compartilha essa live. O tema hoje é "O milagre é para quem acredita". Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Bom dia, Dorimar. O tema da nossa live hoje é "O milagre é para quem acredita". Bom dia, Leandra. Sextou com a palavra de Deus. É um privilégio estar aqui com vocês toda sexta-feira, às 7 horas da manhã. Deus tem falado, né, ao coração de muitos. E isso é muito bom, né? A palavra do Senhor, ela nos traz mudança, né? Ela muda nossa forma de pensar, nosso coração. Ele vai nos dando força. Amém? Toda terça-feira nós reunimos também para fazer um jejum. Você que deseja participar conosco, é só entrar lá no grupo, no link da bio. Lá tem o link para você participar do jejum, tá bom? Qual que é o motivo do jejum? É aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração. Pode ser libertação de uma pessoa, libertação pessoal, ou uma cura física, emocional, ou talvez você precise de um renovo, uma resposta da parte do Senhor. E aí é Ele que vai estar te direcionando um motivo, tá? E aí nós reunimos, né, para fazer esse jejum. Eu sempre estou enviando lá no grupo, né, uma mensagem para vocês toda terça-feira, tá bom? Então entra lá, vem participar conosco. Feche seus olhos, vamos orar para nós iniciarmos. Senhor Pai, muito obrigado por mais uma sexta-feira. Pai, eu quero te colocar, Pai, a vida de cada pessoa, Pai, que está aqui ao vivo agora. Que o Senhor, Pai, possa estar visitando, Pai, a vida dessas pessoas. Que seja o Senhor, Pai, falando ao nosso coração, Pai, nesta manhã. Vai tocando, Pai, no coração dos teus filhos. Vai falando com ele, Pai, aquilo que eles precisam ouvir, Pai. Que seja o Senhor, Pai, dando eles direcionamento. Aqueles que precisam, Pai, uma resposta do Senhor, Pai. Que seja o Senhor, Pai, operando milagre, Pai, hoje. Aqueles que precisam, Pai, de cura. Que seja, Pai, liberada a cura, Pai, para eles hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles, Pai, que estão cansados, Pai, abatidos, oprimidos, Pai. Muitas das vezes têm recebido, Pai, ataques do inimigo. Nós lançamos, Pai, uma ordem agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo dardo inflamado do maligno venha cair por terra, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. E nós repreendemos, Pai, todo impedimento nessa live, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui. Que eu não venha falar nada por mim mesmo, mas sim inspirada pelo teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, se faça presente aqui no nosso meio. Nós te entregamos o controle total dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia para quem chegou agora. Então, o milagre é para quem acredita. Hoje nós vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue e a sua fé perseverante. Quem que já ouviu essa passagem da história da mulher do fluxo de sangue? Tá lá em Marcos 5:25. Abra sua palavra comigo, por favor. Marcos 5:25. Quem é essa mulher, né? Do fluxo de sangue? Vamos conhecer um pouquinho a história dela?
Marcos 5:25. Diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. No 28, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Peraí que eu perdi aqui. Então eles responderam. Então, no instante, o Senhor Jesus percebeu que havia saído do poder dele, né? Que alguém tinha tocado. E ele virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Então responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Então aqui mostra que não foi um toque qualquer. Foi um toque diferente, onde o Senhor sentiu que saiu o poder dele, né? Não era apenas encostar porque ele estava cercado por uma multidão. Então, certamente, muitas pessoas o tocariam. Mas, olha que profundo isso. Vamos continuar aqui a palavra, no 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, quem era essa mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome dessa mulher que tinha esse fluxo. Tudo que se sabe é que provavelmente ela era de uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos por uma hemorragia, né? Ela sofria com uma perda excessiva de sangue. Aí a palavra vai dizer que ela já tinha procurado vários recursos, né? E com os médicos, mas mesmo assim ela não conseguia a sua cura e ainda piorava, de acordo com a palavra. Então, naquela época, existia, né, a lei, segundo a lei, nós vamos até ler aqui em Levítico para vocês entenderem a real situação a qual essa mulher passava, né? E essa hemorragia deixava ela totalmente fisicamente debilitada, né? E além disso, o fluxo de sangue que ela tinha constante, né, ela também deixava ela impura, segundo a lei. Olha para você ver lá em Levítico 15, eu vou ler aqui. Não precisa abrir que eu vou ler para vocês. Levítico 15, 19. Olha o que vai dizer. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro. E tudo sobre que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer sobre a qual ela estava sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impura até tarde. Então, queridos, naquela época, ela era uma mulher que é considerada impura, porque o fluxo de sangue dela não cessava. Então, ela enfrentava uma série de privações religiosas e sociais também, porque todo mundo olhava para ela e falava assim: ah lá, a mulher impura, né? Não pode tocar, né? Não pode tocar nas suas coisas. Então, ela era muito, como se diz, discriminada naquela época, né? E ela jamais poderia ir ao templo do Senhor, né? Em Jerusalém. Tudo que ela tocava era visto como imundo diante da lei, né? Naquele momento. E para você ver, né? A lei como que,
né? Ela deve ser obedecida. Então o pessoal olhava e falava, a gente não pode tocar em nada. Então ela não poderia ir no templo. Por quê? Se ela, na cama em que ela dormia, se alguém tocasse, ficaria impuro também até a tarde, né? A cadeira que ela se sentava, ela também ficaria, a pessoa também ficaria impura. Então, assim, existia um cuidado, né, com essas pessoas. Então ela sofria muito disso. Mas a Bíblia também vai dizer que ela, no verso 26, que a gente leu agora, no Marcos 5, 26, vai dizer, ó, ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Então, a Bíblia vai falar que ela procurou a ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos daquela época. Mas nenhum tratamento resolveu o seu problema. E a sua saúde piorava cada vez mais ao longo desses 12 anos. Tudo isso indica, né, a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela havia vivido na solidão, né, acompanhada ali de vergonha, porque todos olhavam para ela como uma impura, né? E essa mulher ela já havia procurado essas soluções no médico e não conseguia. E agora, né? No verso 27 vai falar, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela sabia que solução terrena não tinha mais, porque ela já havia tentado de tudo. Ela sabia que precisava de um milagre, e que esse milagre só poderia vir da parte de Deus de Israel. E quando soube que Jesus, Filho de Deus, estava passando por lá, ela foi até ele e Jesus estava o quê? Cercado por uma multidão. Mesmo assim, ela teve a coragem, a ousadia, né? E a palavra vai dizer, ó, chegou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Tamanha fé daquela mulher que se tocasse em Jesus seria curada. Agora você imagina aqueles 12 anos sofrendo, né, com a hemorragia e considerada impura, né, discriminada por muitos, e mesmo assim ela teve tamanha fé que ela falou assim, Jesus pode me curar. E aí ela enfrentou, né, aquela multidão para tocar em Jesus. E olha a fé dela, né? Se eu tocar nele, eu serei curada. E olha o que vai dizer na palavra, no 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. E esse momento que ela toca, que ela é curada, né? Jesus percebe e imediatamente ele responde, né? Que a mulher tocou em seus vestes, né? Pergunta, quem tocou nas minhas vestes? E aí a mulher conta para ele, fala, foi eu que toquei nas suas vestes. E olha que profundo isso, né? Que às vezes ela sentiu medo, né? A palavra vai falar que ela estava tremendo, né? Porque ela estava diante de uma multidão e uma impura tocar em Jesus, né? O que o pessoal o que o povo ia pensar, né? E em vez de repreendê-la, né? O Senhor disse, olha o que ele disse no verso. Vamos continuar a palavra aqui. Em vez de ele repreendê-la, né? Olha o que o Senhor vai falar. Então a mulher, sabendo que ele tinha acontecido, aproximou, prostou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ela estava o quê? Com muito medo, né, do que ela tinha feito. Mas a fé dela era tanta, ela precisava tanto de um milagre, que foi, assim, uma atitude de ousadia da parte dela. Mas em vez do Senhor, né, repreendê-la, pelo contrário, olha o que ele falou, filha, chamou ela de filha, olha, filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha que lindo isso, né? Então, olha, filha, a tua fé te curou. Agora eu queria te perguntar, por que muitos que estavam na multidão, ali em volta de Jesus, né, encostando nele, não teve um milagre? Olha o que o Senhor diz, filha, a tua fé te curou.
Então, quando ela toca em Jesus, né, através da fé dela, ela é curada e Jesus sentiu o poder saindo. Sentiu o poder ali saindo dele e ele falou, opa, alguém me tocou, né? E os discípulos ficaram sem entender, falaram assim, como assim, Senhor? Você tá no meio da multidão, alguém te tocou? Tipo assim, né? É claro que alguém te tocou. Mas Jesus falou assim, não, alguém me tocou, eu saí sentindo o poder de mim. Olha que profunda essa passagem. E queridos, o que nós podemos aprender com essa história da mulher do fluxo de sangue? Né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês a princípio seria uma causa impossível de ser superada. Né? Essa mulher já sofria 12 anos buscando ajuda médica e gastando tudo que tinha, mas sem obter cura. Imagina o quanto que ela enfrentou de dor, frustração, desespero nesse período. Mas uma coisa que nos mostra, no entanto, ela não desistiu. Foram 12 anos de persistência. E quantas das vezes nós encontramos diante de situações desconfortáveis e estamos prestes a abandonar? Muitos, né, perdem até um pouco da fé, porque falam assim, ai Senhor, já tem tanto tempo. Né? Mas olha para você ver, a história dessa mulher nos encoraja a perseverar, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de nós, porque alguns falam, né? Ah, Deus se esqueceu, mas não, queridos. Deus está no controle de tudo. Então nós devemos lembrar que em meio às aflições, Jesus nos prometeu a paz e nos incentiva a ter ânimo, pois Ele venceu o mundo. E é engraçado, é importante, né, a gente lembrar que é o Senhor que cuida, é o Senhor que zela por nós. Então essa história dessa mulher nos incentiva, né, por mais que passe bastante tempo, a gente perseverar em fé, porque a gente vê que foi através da fé dela que ela foi curada. Ela não desistiu, por mais que ela tinha vários motivos, né? Por 12 anos sofrendo, já havia procurado todos os recursos que ela poderia. Mas aí quando ela soube que Jesus estava passando, ela correu diante da multidão e foi até ele e ela foi curada. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? Então ela não desistiu. Tá? Segundo ponto, uma única solução possível, mas muita desafiadora. Né? Apesar de todos os obstáculos e da exclusão social imposta pela tradição judaica daquela época, essa mulher decidiu ir além e buscar a sua cura. Ela teve uma fé incomum, ela arriscou-se a tocar na orla das vestes de Jesus. E sua ação pode parecer irracional aos olhos humanos. Mas é nessa fé irracional e centrada em Jesus que encontramos a solução para nossos problemas. Muitas das vezes precisamos tomar atitudes desconfortáveis e nos expor, muitas das vezes, perante os outros, assim como ela fez. Confiando que Jesus é capaz de agir. Então nós precisamos ter a coragem, a ousadia de enfrentar as situações e confiar que Ele é poderoso para nos curar. Que Ele é poderoso para nos trazer a provisão que nós precisamos. Agora já parou para pensar assim, quando ela saiu de casa, né, doente, ela viu aquela multidão, imagina ela falou assim, nossa, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Né? Eu sou uma mulher impura, eu vou tocar em Jesus, aquela multidão, como que eu vou fazer? Imagina se ela tivesse colocado obstáculos ali, certamente ela não teria sido curada. Então foi a ousadia, a coragem e a fé dela que o Senhor falou, filha, a tua fé te curou. E ela não se importou com a opinião dos outros, ela simplesmente foi, porque ela era ela e Jesus. Vocês estão entendendo? Muitas das coisas, às vezes, Deus está te falando assim, vai lá, faz isso, faz aquilo. Você fala, ai, Senhor, o que as pessoas vão pensar? Ah, Senhor, o que o outro vai falar de mim? Mas, queridos, quando você precisa de algo, né? É você e Jesus, é você e Deus, né? É você e o Espírito Santo. Nós não podemos olhar ao redor, as circunstâncias, não podemos. Nós precisamos focar em quê? Em Jesus, que foi isso que ela fez. Né? Então, a Carol tá falando, ela se moveu para ser curada. E é isso mesmo. É necessário, né? Nós não desistimos. É necessário nós termos o nosso foco do seu milagre. Eu não sei qual que é o milagre que você precisa, mas o Senhor sabe. E quando o Senhor falou para mim fazer essas 2 lives, né, de milagres, é porque o Senhor quer falar, né, com alguém aqui.
O Senhor quer trazer de novo essa esperança, essa fé do milagre, porque às vezes você está carregando aí, né, algo, né, talvez seja, não sei, né, às vezes você está convivendo aí com alguma coisa que você precisa de um milagre do Senhor e já faz tanto tempo, né, mas o Senhor quer renovar a fé de muitos aqui. O Senhor quer trazer de novo a perseverança, o foco no milagre, você orar, você interceder, você pagar um preço para que Jesus, né, cure você. Amém? E o terceiro ponto, Jesus que impacta e transforma muitas vidas. Ao tocar nas vestes, essa mulher foi imediatamente curada e Jesus sentiu o poder fluindo dele. Não podemos ignorar o impacto que um encontro com Jesus tem em nossas vidas. Seu poder é transformador. E olha que legal, não afeta apenas aqueles que recebem a cura, mas também aqueles ao redor. Então a fé dessa mulher, ela impactou também os discípulos, as pessoas que estavam naquela multidão presente. Então, da mesma forma, quando nós enfrentamos nossas lutas com fé, a nossa vida também pode se tornar um testemunho poderoso, impactando aqueles que nos cercam. Porque quando você recebe um milagre, as pessoas falam assim, nossa, você tinha isso, nossa, você tinha aquilo. Então você se torna o quê? Um testemunho poderoso e vivo de Deus nessa terra. Por quê? É tudo para a honra e glória de Deus. Então, quando você é curado, você é um testemunho vivo do Senhor. Você quer ser esse testemunho vivo? Amém? Você toma posse disso, fala, Senhor, eu serei curada, eu terei o meu milagre. Você precisa crer e profetizar isso na sua vida. Fala, eu creio no meu milagre. Eu vou ser esse testemunho poderoso de Deus nessa terra para que o nome dele seja glorificado através da minha vida. Amém? E o quarto ponto, uma vida plena e abundante. Após a cura, essa mulher não pôde mais ocultar a sua experiência, né? Mesmo tremendo de medo, ela se prostrou diante de Jesus e compartilhou publicamente o que havia acontecido. E essa confissão não foi em vão, pois a Jesus chamou de filha e afirmou que a sua fé a havia salvado. Então, além, queridos, da cura física, ela teve o quê? Uma restauração completa, corpo, alma e espírito. Né? Onde que ela era impura, agora já não era mais considerada impura. Então, ela poderia ir nos locais, né? Ela poderia se relacionar com as pessoas, né? Até que ela tivesse aquele ciclo menstrual, né? Que na palavra vai falar aqui 7 dias, né? Então, mas ali ela foi curada, então ela teria o quê? O ciclo normal. No caso dela, ela estava tendo o quê? Uma hemorragia, era um ciclo que não cessava, né? Então, até o momento do ciclo dela, ela poderia conviver normal com as pessoas ali, né? Ir no templo. Ela não era vista mais como uma mulher impura. Então, quando você tem um encontro com o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele nos restaura aqui por completo, corpo, alma e espírito. E essa passagem vai nos lembrar também da importância do quê? Do nosso encontro com Jesus. De nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos diante dEle, né? E crer que Jesus é o nosso Salvador, porque essa confissão nos traz a salvação e a paz que nós precisamos para essa vida. Então nós podemos encontrar o quê? Uma vida plena e abundante ao confiar em Jesus e viver segundo a sua vontade. Vocês estão entendendo, queridos, essa passagem? Deus está falando com você aí? Fala um amém aí se Deus está falando com você. Então, queridos, essa história, né, ela vai nos inspirar a ter uma fé inabalável diante das adversidades. Talvez esse relato bíblico aprendemos que mesmo diante dos desafios, né, aparentemente impossíveis, podemos confiar que em Jesus nós podemos mais, que em Jesus, né, nós podemos agir com coragem, com ousadia, né, a sua cura vai além do físico, transforma a nossa vida por completo, né, que possamos buscar hoje essa fé em comum, perseverar nas provações e compartilhar o testemunho que o Senhor fez na nossa vida com muitas pessoas, né, que assim como foi com essa mulher, que possamos encontrar uma vida plena e abundante em Jesus. E, queridos, talvez você está pensando assim, Viviane, mas são tantas aflições, né? Essa mulher do fluxo de sangue sofreu muito até o seu milagre chegar.
Foram muitas aflições que ela passou. E talvez você esteja passando pela mesma situação. Talvez você esteja passando por um momento de grande aflição, está precisando de um grande milagre, né? Eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe. Talvez você está aí num momento que você precisa de uma cura física ou uma cura emocional, ou você deseja muito a libertação de uma pessoa, ou até mesmo libertação pessoal, né? Às vezes você tá com alguém na família aí que tá depressivo, que tá com algum problema de esquizofrenia ou síndrome do pânico, né? Com depressão, né? Às vezes as pessoas ficam possessas. E quem tem, né, algum familiar que tá passando por essa situação, às vezes a pessoa fica possessa por demônios e aí quebra tudo na casa, sai jogando tudo no chão, é uma bagunça que só, né? Mas eu quero te falar que a caminhada até receber o milagre não é fácil, né? Você passa mesmo por momentos desafiadores, dá vontade de desistir, porque o caminho não é fácil. Então você caminhar com a doença, você que está precisando de uma cura, você caminhar com isso, né, até que você receba o milagre, não é fácil. Caminhar com uma pessoa, conviver com uma pessoa que precisa de libertação, não é fácil. Mas eu quero te dizer que essas coisas não podem fazer com que você perca a esperança pelo seu milagre. Vou repetir de novo. Eu quero te dizer que estas coisas, as aflições, não podem fazer com que você perca a esperança pelo seu milagre. Porque muitos têm desistido por causa das aflições. Muitos têm desistido falando assim, não tem mais jeito, não tem solução. Mas o Senhor está falando hoje, tem solução sim, creia no seu milagre, persevere. Assim como essa mulher perseverou por 12 anos. Talvez a sua causa tenha até mais de 12 anos, eu não sei quanto tempo tem. Mas o Senhor está falando, persevere, não desista, né? Continue orando, jejue se for preciso, né? Faça um jejum, faça um propósito com o Senhor, não desista. Nós falamos na semana passada sobre também milagre, né? Sobre Ana, que era estéril, e o Senhor concedeu, né, a Samuel, e foi um grande homem, né, para a nação de Israel, um grande profeta. Então, queridos, Ana também se derramava aos pés do Senhor, né? Ela estava lá chorando, se derramando, né? Tanto que Eli viu ela e achou que ela estava embriagada de tanto que ela estava chorando, não conseguia falar. Então isso mostra o quê? Né? Ela se moveu, ela foi adiante. Então nós precisamos fazer assim também. Nós queremos o milagre, mas o que nós temos feito para receber esse milagre? Você tem orado, jejuado, você tem buscado ao Senhor? Ou você já se esqueceu? Quando o Senhor quiser, Ele faz. Queridos, não é assim. É claro que Deus vai fazer quando Ele quiser. Amém. A soberania é de Deus. Mas você precisa o quê? Estar em constante prontidão a isso. Você precisa estar com o seu coração ardente, querendo, desejando essa cura, né? Essa libertação, seja o que for que você precisa. Amém? E a perseverança e a fé dessa mulher nos ensinam valiosas lições. Mesmo quando todas as esperanças pareciam perdidas, ela manteve o quê? A fé em Deus. Queridos, mesmo quando tudo parecer perdido, nós devemos manter a nossa fé em Deus e crer que é possível tudo é possível aquele que crê. Amém? Nós devemos persistir em buscar a solução para os nossos problemas, confiando no poder de Deus, na sua soberania. E a humildade em reconhecer a obra de Deus em nossas vidas é essencial para receber as suas bênçãos. Então, queridos, tudo vem dele. Olha o que o Senhor vai dizer para nós finalizarmos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, queridos, fé é você enxergar o seu milagre sem ter acontecido ainda. E talvez para você estar falando assim, Viane, não é fácil enxergar o milagre sem ter recebido. Mas olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O Senhor está falando, precisa ter fé. E um pouquinho mais em diante, Hebreus 11:6, olha o que o Senhor vai dizer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, queridos, sem fé é impossível.
Talvez você tá passando aí por uma situação e tá aí sem fé. E tá assim, Senhor, é isso mesmo, não tem solução mais. Você acha que o Senhor tem se agradado desse pensamento? Você acha que o Senhor tem se agradado desse coração, dessa forma? Porque o Senhor vai falar, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa história com essa mulher do fluxo de sangue foi a fé que a curou. O Senhor disse, filha, a tua fé a curou, vai em paz. Olha pra você ver, gente, que profundo isso. Deus quer renovar a fé de muitos aqui. Você possa sair renovado e entendendo que precisa sim você focar no seu milagre, aquilo que você precisa, né? E o Senhor vai dizer, né, que no mundo nós teremos muitas aflições, né? O Senhor nos disse, no mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Amém? Não desista do seu milagre. Persevere, por mais que seja difícil, por mais que talvez o milagre é para outra pessoa, e talvez a pessoa caminha em direção a algo que você fala assim, não tem como mais, não tem solução. Mas continue perseverando, continue tendo fé, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é especialista em milagres. Amém? É uma das especialidades desse grande Deus, o grande Yahvé, o Todo-Poderoso. É uma das especialidades que é curar, transformar vidas. Amém? E que a sua casa hoje receba o milagre que você precisa. Seja cura, libertação, renovo, uma resposta, um direcionamento, uma nova porta. Não sei o milagre, mas creia que o Senhor vai estar te dando hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Compartilha essa live, tá? Vai ficar gravada. Compartilhe com alguém que está precisando também receber um milagre. Renovar essa fé, que é somente pelo Senhor, gente. Se nós não agarrarmos com o Senhor, né, estiver ali no seu caminho, fica mais difícil ainda. Fica difícil viver, né, nessa terra, mas é Ele que vai diante de nós, tá? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais uma sexta-feira aqui. Pai, eu quero te colocar, Pai, a vida de cada um aqui nesta hora. Senhor, quantas pessoas têm passado, Pai, por necessidade. Quantas pessoas, Pai, têm passado, Pai, por momentos de aflições, lutas, Pai. Muitas, Pai, nem têm compartilhado com seus familiares aquilo que tem passado. Senhor, quantos corações, Pai, aqui, Pai, preocupados. Senhor, quantas almas, Pai, abatidas, Pai, nesta hora. Mas é o Senhor, Pai, que contempla. É o Senhor, Pai, que vai tocando, Pai, no coração, Pai, dessas pessoas agora e trazendo, Pai, um renovo sobre elas. Trazendo, Pai, um novo direcionamento, um novo, Pai, recálculo de rota, Pai. Senhor, Tu és bom, Pai. A Tua misericórdia, Pai, se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, porque muitas das vezes, Pai, nós erramos. Muitas das vezes nós pecamos. Muitas das vezes, Pai, nós não somos fiéis com o Senhor. Mas o Senhor, Pai, é fiel conosco. E muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor, Pai, não desampara os Teus justos. Senhor, vai de encontro, Pai, a vida de cada um, de cada família. Vai adentrando, Pai, aos lares, aqueles que precisam, Pai, do Senhor, Pai. Aqueles, Pai, que estão enfermos, Pai, que seja o Senhor operando a cura, Pai, agora, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Pai, nas enfermidades. Nós repreendemos, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito, Pai, de câncer. Senhor, todo espírito, Pai, que tem lançado setas, que tem, Pai, adentrado e trazido enfermidade, nós lançamos por terra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles, Pai, que estão com dores, Pai, nas articulações, que estão com problemas, Pai, no sangue. Senhor, aqueles que estão com pneumonia, vai tocando, Pai, neles agora, Pai, e arranca, Senhor, esse mal, arranca, Pai, essa enfermidade. Senhor, restaura, Pai, a visão, Pai. Restaura, Pai, o emocional, Pai, dos teus filhos, aqueles que estão com síndromes, Pai, de depressão, de pânico, Pai. Seja o Senhor, Pai, tocando neles e trazendo, Pai, a cura, Pai, sobre eles nesta hora. Pai, aqueles que têm sofrido, Pai, com esquizofrenia, o espírito de loucura, Pai, nós repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vai tocando, Pai, nos teus filhos. Senhor, esse coração, Pai, que está triste, esse coração, Pai, que está abatido, vai, Senhor, Pai, colocando a alegria do Senhor.
Ah, Senhor, porque a alegria do Senhor, Pai, é a nossa força. Vai dando, Pai, força, Pai, para essa pessoa, que ela não possa desistir, que ela possa perseverar. Nos ensina, Pai, a perseverar firme, Pai, diante do Senhor, Pai. Mesmo, Pai, quando as aflições dizem que não, mesmo, Pai, que as pessoas em nossa volta falando que não tem mais jeito, talvez os médicos falaram que já não tem mais solução, mas nós cremos, Pai, que no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. E nós, Pai, tomamos posse hoje, Pai, da nossa cura. Nós tomamos posse, Senhor, do seu direcionamento em nossas vidas, Pai. E que teu sobrenatural, Pai, seja operado, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos ser, Pai, um testemunho vivo do Senhor, Pai, nesta terra, para que o seu nome seja glorificado, Pai, porque tudo é para a honra e glória do Senhor, Pai. Então, muito obrigado. Nós já te agradecemos, Senhor, pelo nosso milagre. Nós tomamos posse agora, Senhor, juntos nessa live do nosso milagre, do sobrenatural do Senhor nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, Pai, nos fortalecendo em nome de Jesus. Não nos deixe, Pai, abater. Não nos deixe, Pai, cair. Firma, Pai, os nossos pés, Pai, no teu caminho, Senhor. Ah, Senhor, vai blindando, Pai, o caminho dos teus filhos. Não deixa, Pai, eles olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para o alvo, que é Jesus Cristo. Ah, as aflições não podem parar o povo de Cristo. O caminho do Senhor é reto, tem um foco, Pai, e nós aguardamos, Pai, a nova Jerusalém do Senhor, aquele lugar que o Senhor tem preparado para nós, que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. Então nós cremos, Senhor, que tudo, Pai, que nós passamos, Pai, não se compara com aquilo que vai vir, Pai. Então nós firmamos, Pai, nessa promessa, Pai, porque o teu filho, o Pai, o teu povo, Pai, os teus justos aqui dessa terra, Pai, caminha em uma só direção, a nova Jerusalém, e nada pode parar o filho, e nada pode parar o povo seu, Senhor, porque é o Senhor que vai diante de nós, é o Senhor que envia o seu exército de anjos para nos guardar, nos livrar de todo mal, nos livrar das artimanhas de Satanás. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, que está conosco aqui nessa terra para nos guardar, para nos trazer, Pai, esse livre acesso ao Senhor, Pai, que através do Espírito Santo nós sentimos a Tua presença, através, Pai, do Espírito Santo nós temos intimidade com o Senhor, e muito obrigado, Pai, por isso, Senhor. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida de cada um, aqueles que têm vindo, Pai, assistir a live, aqueles que têm, Pai, estão aqui, Pai, de prontidão, Pai, tiraram um tempo do seu dia para ouvir a Tua palavra, Pai, que seja o Senhor honrando eles, Pai, porque, Pai, quantos estão perdidos, quantos, Pai, nessa sexta-feira estão pensando, Pai, na balada que vão à noite, quantos estão pensando, Pai, naquilo que marcou para fazer, Pai, que é ruim, que é errado aos Teus olhos, Pai, mas eles escolheram a boa parte, eles escolheram, Pai, tirar um tempo das suas vidas, Pai, na sexta-feira de manhã, para estar ouvindo a Tua palavra, então que o Senhor possa estar dando eles honra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama, Pai, bênção sem medida sobre eles, Pai, porque eles escolheram a boa parte, Pai. Eles escolheram estar aqui ouvindo Tua palavra. E, Senhor, como o Senhor tem agradado do coração daqueles que têm ouvido a Sua palavra. Quanto, Pai, o Senhor tem se agradado, Pai. Daqueles, Pai, eu posso sentir, Pai, o amor do Senhor pela vida dessas pessoas que o Senhor tem se agradado, Pai, no coração deles, porque eles têm escolhido a melhor parte. Senhor, quantos não têm escolhido, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade? Quantos têm escolhido caminhar por um caminho que conduz à perdição e à morte? Mas o Senhor vai tratar. O Senhor, Pai, é Deus de amor, mas é Deus de justiça. Senhor, eu te peço também pelas essas vidas, Senhor, tem misericórdia deles. Pai, cada familiar, Pai, dessas pessoas que estão aqui presentes, que ainda não conheceram o Senhor, vai diante deles, Pai. Traz, Pai, a salvação, para que eles possam se render o seu coração diante do Senhor, que eles possam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Pai, da vida deles, e que eles possam alcançar a salvação em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia deles, Pai. Em nome de Jesus. E eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Que eles possam ter um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você. Receba aí o milagre do Senhor. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. Amém? Que Deus te abençoe. Um excelente final de semana, tá? Um beijo a todos.